Você é louco, tá tirando aí, pessoal? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje falaremos sobre a B3, porque ultimamente muito tem se falado sobre uma possível perca do monopólio pela B3, seja pela XP ou por uma nova empresa. E se acontecer essa perca do monopólio, o que ela vai impactar no operacional da B3? Confira no vídeo de hoje. Então, pessoal, o que é a B3? A B3 é uma empresa que fornece a infraestrutura e tecnologia necessária para a negociação diária de ativos no mercado financeiro. Ela foi criada entre a fusão da CETIP, que era uma empresa que atuava nas aplicações de renda fixa, e da BM Bovespa, que também atuava nesse setor. Além disso, atuava em aplicações de renda variável, como ações, índices e commodities. Nisso surgiu a B3, e a B3 tem como serviços atuar nas transações financeiras realizadas no mercado tanto de renda fixa quanto de renda variável, que vão desde a compra, venda, processamento e custódia desses ativos. Além de que ela obtém receita através de ofertas públicas iniciais de empresas que abrem capital aberto, os IPOs. Então, tudo que acontece no mercado financeiro, a B3 ela obtém um pouco de receita. Logo, ela, digamos assim, ela ganha dinheiro por gravidade. Contudo, o que seria essa perca do monopólio? Porque tudo que acontece nas negociações no mercado financeiro, a B3 é a única empresa que recebe em relação a isso. A CVM, que é uma entidade que autorregula e supervisiona a B3. A CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários. Ela que desenvolve, regula e fiscaliza o mercado de valores imobiliários, onde estão inseridas as empresas e os fundos de investimentos. A CVM, na semana passada, ela autorizou o Market to Market a atuar como depositário de títulos agrícolas. O que seria isso? Seria guardar os recebíveis negociados em um mercado, em algum mercado de ativos. Só que qual que é o porém? Tu sendo um depositário de algum ativo, por exemplo, é um passo inicial para tu se tornar uma bolsa de valores futuro. Então, quem sabe o Market to Market, ele começa como um depositário de títulos agrícolas, mas nada possa dizer que ele no futuro não se torne negocie ações. Outro aspecto importante é que o presidente da XP, José Beringer, ele deixou o conselho da B3 nos últimos dias, sendo que a XP ela tinha um mercado de aproximadamente 20%. Ela era o maior player, e sendo o maior player, saindo do mercado, dá geralmente um indício de se tornar um possível concorrente da empresa, no caso da B3. Com essa saída, além de outros fatos, a JP Morgan ela diminuiu o preço-alvo da B3, que antes era de 23, uma opção de compra, para 21. Agora ela dá uma indicação de posição neutra em relação ao ticker da B3. Outro ponto importante, a JP Morgan, segundo dados dele, diz que a XP em 2020 proporcionou os 500 milhões em receita para a B3. E essa diminuição do preço-alvo da B3 pelo JP Morgan se deve a dois fatores, aos menores custos das negociações por parte da B3 Futuro. Por quê? Porque tendo um concorrente, no início esse concorrente teria uma menor tributação das negociações cobradas, consequentemente a B3, para ela não perder seus clientes, ela manteria um valor igual, uma tributação igual do concorrente, ou teria um valor menor. Consequentemente, com isso, ela teria um menor valor de receita para cada cliente. Isso iria impactar na sua margem operacional. Outro aspecto importante é a menor liquidez, porque, por exemplo, pensando na Nasdaq, é uma empresa é uma bolsa de valores focada simplesmente em empresas de tecnologias. Então, geralmente, as empresas estão fazendo IPOs, que são do setor de tecnologia, estão tudo indo para lá. É uma empresa focada em um determinado único setor. Se o concorrente, por exemplo, a XP, ela abra uma bolsa de valores focada em tecnologia, isso vai impactar bastante na B3, porque, querendo ou não, nos últimos anos, os IPOs vêm sendo, na maior parte dos casos, de empresas de tecnologia. Outro aspecto importante se deve ao fato que os ativos eles podem ser negociados em ambas as bolsas, nesse caso. A precificação vai depender da regulamentação, vai depender da CVM, mas isso vai diminuir a negociação desses ativos, consequentemente uma menor operacional futuro para a B3, se realmente acontecer isso. Contudo, a própria liquidez é o principal parâmetro para que atualmente não se tenha
ainda a inserção de um concorrente. Por quê? Porque, segundo os dados de janeiro de 2021 da B3, o volume de negociações diário em 2000 foi de 35,5 bilhões de reais de toda a Bolsa de Valores, todos os ativos da Bolsa de Valores. Enquanto, para só a efeito de comparação, a Tesla, nos últimos 3 meses, ela teve um volume diário médio de 31,1 bilhões de dólares. Então, uma única empresa ela teve uma liquidez quase 5 vezes maior do que toda a nossa Bolsa de Valores, o que mostra que a nossa Bolsa de Valores tem uma liquidez baixa, comparado a bolsas americanas, a bolsas europeias e até a bolsa japonesa. Falando um pouco agora sobre a precificação, a B3 nos últimos 5 anos ela teve um aumento de sua receita de 30%, de aumento de receita anual, e de lucros de 13,5% ao ano. Só em 2020 ela gerou uma receita de 9,3 bilhões e disso ela deu lucro de 4,15, sendo que desse lucro 60% ela teve uma margem operacional de 60%, uma margem EBIT, e só para falar a respeito desse lucro, ela teve um custo de receita que geralmente é um não recorrente de 900 milhões, então esse lucro seria de aproximadamente 5 bilhões em 2020. Ainda assim, o seu PL, seu preço-lucro futuro, caiu de 30,5 em 2020 para 22,5, que é o atual. Esse PL é baixo para uma empresa da magnitude dela, com um crescimento acelerado que ela vem tendo, pelo menos nos últimos anos. Para efeitos de comparação, esse PL de 22,5 é só um pouco acima do índice do Bovespa, de 18,9, que tem uma taxa de crescimento bem menor do que a B3. Outro indicador é o valor de mercado pelo EBITDA, que vem decrescendo da empresa desde 2019, caindo de 9,5 para 12,7. O que se entende-se por isso? Entende-se que o mercado precificava alto os lucros futuros da B3 e ela conseguiu cumprir com essa precificação, ela gerou o que o mercado esperava. Contudo, o mercado já não está precificando mais esses lucros futuros e isso ele já está precificando a perca do operacional por causa da perda do monopólio devido à inserção de novas empresas, de novas bolsas de valores. Então, esse PL ele já está sendo descontado. E agora falando um pouco de dois aspectos que eu gostaria de dizer, por mais que aconteça esse monopólio, essa perca do monopólio, ainda não iria impactar tanto assim nas receitas e, consequentemente, lucros futuros da empresa. Por quê? Primeiro, o número de investidores pessoas físicas aqui na Bolsa de Valores vem aumentando nos últimos anos. Só para vocês terem noção, em maio de 2020, no mesmo período do ano passado, era de 2,5 bilhões de pessoas. E atualmente, esse valor em maio de 2021, aqui está errado, pessoal, desculpa, é de 3,77 milhões de pessoas, o que ainda é bem baixo, corresponde a menos de 2% da população brasileira. Para vocês terem noção, nos Estados Unidos, cerca de 65% das pessoas investem no mercado financeiro. Ainda assim, esse aumento nos últimos meses se deve a uma taxa de juros mais baixa, uma taxa Selic baixa, e principalmente a uma educação financeira, uma reeducação financeira por parte do brasileiro, que tende a ser passada adiante nos próximos anos. Outro aspecto importante é a sucessiva onda de IPOs, de ofertas públicas iniciais de empresas de capital aberto, que, como pode ser visto nesse gráfico. E esse aumento dos IPOs está muito relacionado com a taxa de juros, a taxa básica de juros, a Selic. Como vocês podem ver, em 2010 a 2014, até 2016, onde a taxa de juros era acima de 10%, não tinha muito IPO, o que vai contra o que está acontecendo nos últimos anos, onde tem-se maior nível de IPOs. Isso acontece porque empresas elas buscam empréstimos e elas têm contas a pagar e, consequentemente, em taxas mais baixas é mais benéfico para essas empresas abrir capital aberto.
Vale frisar que só em 2021, até março de 2021, foram realizados 15 IPOs na Bolsa de Valores, e a tendência é que sejam de 40 a 50 nesse ano. Maiores empresas listadas na Bolsa, consequentemente maior volume de negociações, o que gera maior receita para a Bolsa de Valores, no caso a B3, além de que gera também um maior valor de mercado. Nisso, por mais que aconteça uma perca de outras empresas para uma outra bolsa de valores, não iria impactar tanto assim nas suas receitas. Então, só concluindo, pessoal, gostaria de frisar que com esses aspectos do cenário futuro de aumento de investidores ou uma estagnação ou aumento do número de empresas listadas na bolsa de valores, que atualmente é de 404, se não me engano, não terá espaço para concorrentes, não vai impactar tanto assim para a receita da B3. E essa perda operacional da receita, por mais que fique como está o cenário, sem esse aumento de investidores no futuro, já está sendo precificada pelo mercado. Então não tem nada a se temer em relação à B3. Pessoal, só gostaria de falar que eu não sou um analista financeiro e esse foi o vídeo de hoje.